Fala, torcida colorada que se liga aqui no canal Hablamos Grenal. Eu sou o Henrique e aqui no Pitaco Colorado a gente vai falar de um assunto bem pertinente para nós, para o futuro do Internacional e também para o decorrer da temporada. Questão de reforços, tá? Reforços que o Inter pode ou não estar contratando, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. A janela de contratações já está fechada, né, para o mercado exterior principalmente, mas tem ainda o mercado nacional que pode estar sendo movimentado ainda esse ano. Mas pensando já na montagem de time para 2024, independente das competições que a gente jogar aí. Claro que as classificações desse ano para as competições do ano que vem, elas vão nos dizer muito sobre quais são os jogadores que a gente pode contar. Mas existem outras coisas, como realidade financeira do clube, como aspectos desportivos que os jogadores podem ou não se interessar, e as possibilidades de mercado para outros times, né? Para que outros clubes contratem esses jogadores, né? Também depende daquilo que cada jogador vai querer ou não para si. Então, indo direto ao assunto, né? O Roberto Pereira, o uruguaio, meia de 32 anos da Udinese, né? Mas acabou fechando de novo com a Udinese. O contrato lá estava encerrando com ele, mas acabou aí fechando de novo com o time italiano. Era um jogador que estava no radar do Inter, mas que estava no radar também do Santos e do Palmeiras, mas que acabou fechando aí com a equipe italiana. Agora vamos para os jogadores que de fato podem vestir a camiseta do Inter a partir do ano que vem. Vamos lá, Everton Ribeiro, meia de 34 anos do Flamengo, tem interesse aí do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense, do Cruzeiro e do Inter de Miami. Então já é uma concorrência muito forte. O São Paulo, o Corinthians e o Cruzeiro, acredito eu, não ser um problema a concorrência financeira com esses clubes para pagar um salário a um jogador. O Fluminense talvez esteja numa situação financeira um pouco melhor, visto o elenco que eles têm hoje. O problema é a pedida do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro ele pede isso. Não sei se é esse o salário que ele recebe hoje no Flamengo, mas a pedida dele, segundo as últimas informações, é de 1 milhão por mês. Então é um salário alto, mas é um salário que o Inter hoje, para um jogador de 34 anos, meio até teria condições de pagar, mas não sei se vale a pena, né? Enfim, vamos deixar para o futuro responder essa pergunta. Bruno Henrique é outro jogador que está encerrando o contrato agora também com o Flamengo. Tem interesse do Grêmio também, é uma possibilidade também, né? E é outro jogador muito interessante. Pelas suas características, por poder jogar como centroavante, como ponta, atacante de velocidade, ou como centroavante, como é um jogador mais experiente, o Bruno Henrique, existe essa possibilidade também. Não tem informações sobre salário, mas é um jogador de qualquer forma interessante para nós. Leandro Damião e o Oscar, os dois últimos jogadores que eu quero tratar aqui. O Leandro Damião quer voltar ao Brasil e dá prioridade ao Inter para voltar. Não se sabe, eu não sei também a questão de salário, como que tá essa questão lá para o Damião. E a concorrência no futebol brasileiro, claro que vai aparecer. É um jogador também de 34 anos, mas que eu acho que para um banco do Valência, por exemplo, se o Damião quiser, lógico, se ele tiver apto a isso, se ele tiver essa vontade, eu acho que ele pode disputar ali com o Ener Valencia, ou até jogar junto, né? Porque o Ener Valencia joga também por fora. Então é uma grande possibilidade que a gente tem aí para a partir do ano que vem. O Oscar é um pouco mais complicado, porque ele é um jogador que tem um salário muito alto na China, é muito alto o salário dele. Eu não sei se chega a tanto, mas chegaram a falar aí em coisa de 10 milhões de reais por mês. Eu acho que é muita coisa. Mas enfim, vamos opinar aí então, gurizada, nos comentários aí do vídeo. O que vocês acham dessas contratações, né? Se essas contratações puderem acontecer, quais delas aí vocês fariam, quais delas vocês não fariam, qual que é a prioridade para o Inter, né? Se é realmente um meia, se é um centroavante, se é um jogador de lado de campo. Eu me preocupo muito com a zaga, tá? A zaga para o ano que vem, eu acho que a gente não vai ter mercado em Moledo pela questão da idade, por estar encerrando o contrato. O Moledo, que tem a questão da punição da Conmebol, não sei se volta a jogar futebol, o Moledo.
Não sei se a zaga ela é para mim uma preocupação. Eu acho que pro ano que vem, para esse ano não, a gente tem opções, aí o Igor Gomes faz essa função, o Omádio faz essa função também. Talvez para o ano que vem a gente também não precise se preocupar por causa disso. Mas eu me preocupo bastante com a zaga. Do meio para frente, ali no meio de campo, vai faltar um 10 para nós, né, pensando no futuro mesmo. Um até para agora, né? Vai que o Alan Patrick, vamos bater na madeira aqui, vai que o Alan Patrick se lesione. Não tem uma opção para ele no elenco, né? Esse é um grande problema nosso. Mas volantes, laterais, eu acredito que a gente está bem, agora com o Dalber na esquerda, com o próprio Mádio na direita, o Igor Gomes podendo jogar por ali, e o Bustos. No ataque também não vejo tantos problemas, tem Wanderson, tem Pedro Henrique que fazem os lados, tem Maurício que faz o lado também, tem o Valência, tem o Luiz Adriano que tem entrado bem, tem o Luca que é o jogador da base que merece mais oportunidades. Então a minha maior preocupação hoje é a zaga. E o que tem se falado, o que tem de notícias que a gente tem percebido por aí, são jogadores do meio para frente, né? Meia atacante, atacante de ponta, centroavante. São negócios de ocasião interessante, porque são jogadores que estão encerrando o contrato. O Pereira estava encerrando o contrato, acabou renovando lá. E os outros jogadores estão encerrando seu contrato agora. São opções que o Inter tem que estar atento ao mercado, é lógico. Mas, primeiro, são opções que também são caras, né? A gente vê aí, segundo informações, que são jogadores caros, mas que são, claro, opções de elenco que a gente precisa. A gente precisa de um 10, tá? A gente precisa de mais um 10 para fazer uma sombra ali para Alan Patrick. O Everton Ribeiro seria uma baita opção, o Oscar nem se fala. Eu acho que até o Oscar é um pouco melhor. Uma opção melhor, né? Mas financeiramente hoje não teria condições. Tem que ver o quanto que o Oscar, claro, que o jogador vai chegando numa certa idade, ele vai, né, baixando o salário. Tem que ver o quanto que o Oscar está disposto a baixar esse salário, né? E o Everton Ribeiro também. Não sei se ele vai continuar nessa pedida aí de 1 milhão. Não se tem informações de salário daquilo que o Damião quer, então o Damião está num mercado aí japonês que paga bem para jogador brasileiro, tem muito jogador brasileiro lá. Então, o que ele vai querer? Será que eles vão, né? Quanto que eles estão dispostos a aceitar redução, né? Porque o mercado brasileiro está melhorando financeiramente, muito pela questão da SAF, né? Mas o Inter não é SAF. Mas o mercado brasileiro melhora a cada ano financeiramente, na comparação, inclusive, com o futebol internacional, outras ligas, claro, que não chega num nível europeu, chinês, japonês, que ainda paga muito melhor, e mercado árabe, que agora está mudando o perfil de contratações, né? Não está mais apostando em jogador de 36 anos, né? Está conseguindo contratar jogadores um pouco mais jovens, está conseguindo formar uma liga mais competitiva. Será que o Inter não vai, com o Damião, com o Oscar, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, sofrer concorrência desse mercado? O quanto que o Inter vai estar disposto a disputar com esse mercado árabe, japonês, chinês, australiano, sei lá. Quanto que o Inter vai estar disposto a disputar com esse mercado para ter um time competitivo, o quanto que a gente precisa. São essas questões aí que a gente precisa responder. E quero aqui saber a tua opinião, né? Tu acha que o Inter Tu acha que o Inter tem condições, pode chegar lá para disputar com esses clubes ou não? Ou a gente não tem condições, vamos abrir mão, vamos com o que a gente tem, vamos pensar em 2024, ou enfim, né? Quero saber muito a tua opinião, que ela é muito importante. Gurizada, se inscreve no canal, ativa aquele sininho das notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, tanto o meu quanto o do Clayton lá, né? É importante para nós que tu te inscreva, que tu traga mais pessoas aqui para o canal. Se tu chegou até aqui, se inscreve no canal e chama mais pessoas para ajudar a gente, tá certo? Um abraço e até a próxima.